Paguei US$ 46.000 pelo casamento deles, comprei um carro e ainda deixei que morassem na minha casa. Então, minha mãe me mandou uma mensagem: prefiro perder meu filho do que perder minha filha. Li 2 vezes, respondi: perfeito. Agora paguem tudo sozinhos. Retirei minha ajuda. 10 minutos atrás, a campainha tocou. Não pedi nada, mas a caixa tinha meu nome. Meu nome é Daniel. Tenho 31 anos, sou o filho mais velho, o responsável, a chamada rocha da família. Mas, se você tivesse me perguntado no último dia de ação de graças quem eu era, eu teria respondido de forma mais suave. Diria que era o cara que sempre aparecia, que pagava sem que ninguém pedisse, que não se importava em ser o personagem de fundo em cada reunião de família, contanto que todos estivessem sorrindo. Fui eu quem pagou a faculdade da minha irmã, quem assinou junto a hipoteca dos meus pais quando o crédito do meu pai afundou. Fui eu quem consertou pias quebradas, quem comprava mantimento sem guardar recibos e quem fazia transferências com um emoji sorridente na descrição. Eu achava que estava construindo algo real com eles, algo inabalável. Mas estava errado. Isso começou não, explodiu no último dia de ação de graças, o último que vou sediar. Todos estavam reunidos em volta da longa mesa de carvalho na minha sala de jantar. Eu mesma tinha restaurado 2 verões atrás, lixando no garagem enquanto minha irmã Becca tomava cafés gelados à sombra e rolava o Pinterest procurando ideias para a decoração do casamento dela. Ela queria um tema rústico chique. Não fazia ideia do que lixar madeira realmente significava. O peru já estava fatiado. As velas tremeluziam. Todos tinham sua taça de vinho. E então vieram os brindes. Deveria ser algo leve, divertido, um pouco de gratidão, um pouco de risadas. Becca ergueu a taça, fazendo tilintar o vidro, e se levantou, oscilando um pouco nos saltos. Quero apenas agradecer à mamãe e ao papai, disse, radiante. Por sempre estarem ao meu lado, por ajudarem a mim e ao Rai em tudo neste ano, por serem uma família de verdade. Houve uma pausa. E, claro, ela acrescentou com um sorrisinho de canto. E ao Daniel, por, você sabe, pagar as coisas. Algumas risadinhas. Mas não da minha parte. Meu garfo parou no ar. Não pisquei. Não respirei. Esperei que alguém, qualquer um, dissesse algo, suavizasse o golpe, falasse. Na verdade, o Daniel fez muito mais do que isso. Mas tudo que ouvi foi a risada da minha mãe, alta e cheia de orgulho. Ora, querido, para que servem os irmãos mais velhos? E, de repente, eu já não estava mais sentado à minha própria mesa. Eu tinha 8 anos de novo, vendo Becca chorar para escapar de encrencas enquanto eu ficava no canto, calado e culpado. Eu tinha 16, entregando meu dinheiro de aniversário para pagar a conta de celular dela. Eu tinha 23, transferindo meu primeiro bônus para meus pais, para que não se preocupassem. Eu tinha 31. Ainda era o caixa eletrônico ambulante. Levantei-me. Não em fúria, não de forma dramática, mas o suficiente para que a sala ficasse em silêncio. Preciso de um pouco de ar, disse. Foi quando minha mãe ergueu a taça de vinho e disse as palavras que mudaram tudo. Ah, não seja tão sensível, Daniel. Você não é o ferido aqui. Congelei. Vítima. Foi ali que percebi, eles não me viam. Não de verdade. E o que aconteceu depois? Eles nunca imaginaram. Quer a história completa? Pois bem, aqui está. 3 anos atrás, minha irmã Becca me ligou aos prantos. Ela e Ryan, o namorado de apenas 6 meses, estavam acidentalmente grávidos e não sabiam o que fazer. Nossos pais ficaram furiosos. Meu pai se recusou até a falar com ela. Minha mãe disse que iria rezar a respeito, o que, na nossa família, era apenas código para resolvam sozinhos. Então, Becca veio a mim. Só preciso de um tempo, Daniel, ela sussurrou ao telefone. Até a gente se estabilizar. Eu tinha acabado de me mudar para minha primeira casa de verdade 3 quartos em Kirkland, com um escritório e um quintal minúsculo. Tinha economizado por anos, adiado férias, recusado bônus, trabalhado fins de semana. Era para ser o meu recomeço. Em vez disso, virou o deles. É claro que eu disse, venham ficar comigo. 2 semanas depois, eles se mudaram.
Não trouxeram nada. Sem berço, sem louças, sem plano. Apenas caixas de roupas e uma fritadeira usada que Becca jurava não conseguir viver sem. Foi ali que tudo começou. O que veio depois foi um lento e cansativo apagamento de limites. Meus limites. No começo, era provisório. Depois, até o bebê nascer. Depois, até o casamento. Depois, até juntarmos para a entrada da casa. Mas eles nunca juntaram nada. Eu pagava as compras. Eu cobria as contas. Eu ainda desembolsei $12.000 para a cesariana de emergência da Becca, quando o seguro deles falhou. Ryan disse que me pagaria de volta. Nunca tocou no assunto de novo. E mesmo assim, eu não reclamei. Porque era isso que eu era naquela família, o resolvedor de problemas. No dia em que o carro do Ryan quebrou, ele invadiu meu escritório no meio de uma reunião e disse: "Cara, estamos encalhados. Você pode dar uma força com um carro?" Achei que ele quisesse um Uber. Estava errado. 2 dias depois, voltaram da concessionária com um Jeep Cherokee usado no meu nome. "É só temporário", disse Becca. "Até refinanciarmos. Você tem crédito bom, por que não usar?" Meu peito queimava. Eu nem consegui discutir. O contrato já estava assinado. E eu repetia para mim mesmo: é isso que família faz. Mas o pior não era o dinheiro. Era o silêncio depois de cada vez que eu pedia respeito. Como quando pedi para que limpassem a própria bagunça. Ryan debochou. "Você está agindo como senhorio." Ou quando mencionei talvez estipular um prazo para saírem. Becca riu. "Ah, então agora você vai expulsar sua sobrinha?" Nossa! Toda vez que eu tentava traçar um limite, me faziam sentir o vilão egoísta, cruel. E minha mãe reforçava isso. "Você sabe que sua irmã passou por muita coisa", dizia, com a voz carregada de culpa. "Você é o estável. Você pode ajudar, então por que não ajudaria?" Mas ela nunca perguntou o que eu precisava. Nem quando assumi um segundo trabalho freelancer para me manter. Nem quando parei de namorar porque havia um berço no quarto de hóspedes. Nem quando comecei terapia para lidar com a ansiedade de chegar em casa e encontrar 2 adultos que nunca batiam na porta e um bebê que chorava em cada chamada do Zoom. Eles não me viram desmoronar porque eu não desmoronei de forma barulhenta. Eu apenas me fechei. E então veio o casamento. Becca queria uma cerimônia à beira do lago, recepção em celeiro bowl chique, arcos florais personalizados, um quarteto de cordas ao vivo. Preço: $46.000. "Mamãe disse que você ficaria feliz em bancar", ela me escreveu por mensagem. Sem ponto de interrogação. "Sem, por favor." Quando hesitei, ela ligou. "Quer dizer, você vai me levar até o altar, né?" Disse rindo. "É simbólico. Você basicamente está me entregando. Pode muito bem me dar o dia também." Fiquei olhando para o chão. As palavras da minha terapeuta ecoavam na minha cabeça. "Você não é a carteira deles, Daniel." Mas então minha mãe ligou. "É o único casamento dela, querido. Não torne isso sobre dinheiro." E eu cedi de novo. Paguei o sinal. Enviei os cheques para os fornecedores. Até cobri o aluguel do smoking do Ryan, quando ele esqueceu. E no dia do casamento, eu nem fui mencionado no brinde. "Sou tão grata pelo meu marido", disse Becca, radiante. "E pelos meus pais incríveis, que me apoiaram em cada passo do caminho." Aplaudi junto com todos os outros. E quando minha mãe cruzou meu olhar e murmurou um obrigada, pensei, por um breve instante, que talvez tudo tivesse valido a pena. Até as mensagens começarem a chegar. Amigos em comum, primos distantes. "Ei, só uma dúvida, por que seu nome não aparece no site do casamento?" "Ué, não foi você quem pagou tudo? Por que o tio do Ryan está listado como patrocinador?" Becca me tinha apagado da própria narrativa. Eu não era o irmão. Eu era o banco. Mas o ponto de ruptura ainda não tinha chegado. Não até 2 meses depois, quando finalmente pedi que começassem a procurar um lugar só deles. Falei com cuidado, devagar. "Oi,
Só queria saber do cronograma de vocês. Posso ajudar a montar um orçamento, se quiserem. Mas acho que está na hora. Becca piscou para mim. Ah, então já cansou da gente? Ryan resmungou. Sabia. Parecia bom demais para ser verdade. E naquela noite, chegou a mensagem da minha mãe. Uma única frase. Sem olá. Prefiro perder meu filho a perder minha filha. Li 2 vezes. E algo dentro de mim quebrou. Não como vidro. Não barulhento, como osso. Limpo. Final. Não respondi de imediato. Fiquei sentado no escuro, o brilho do celular na minha mão, e percebi que aquilo não era só sobre a Becca. Era sobre toda a doença da minha família e eu tinha passado a vida inteira alimentando isso. Chega. Digitei uma única frase. Perfeito. Agora apaguei tudo sozinhos. Então liguei para o banco. Cancelei o registro do Jeep. Cortei as contas de utilidades. Congelei a conta do casamento. E, quando pensei que tinha acabado, 10 minutos depois, a campainha tocou. Eu não tinha encomendado nada, mas a caixa na minha porta estava no meu nome. E dentro dela havia algo que eu nunca teria esperado. Um monte de fotos de casamento. O casamento da minha irmã, aquele que eu paguei. Dezenas de impressões brilhantes, rostos sorridentes, taças de champanhe, arranjos florais personalizados pelos quais eu havia passado cheque. Mas não havia uma única foto minha. Nenhuma. Nem de mim levando Becca até o altar. Nenhum momento espontâneo, nenhum brinde, nenhuma menção. Entre as fotos, havia um bilhete escrito na caligrafia da minha mãe. Achamos que você gostaria de guardar como lembrança. Família é o que mais importa. Minhas mãos tremeram. Lembrança. Eu estava sendo apagado em tempo real e eles queriam que eu emoldurasse isso. Não esperei. Peguei o celular e abri o grupo da família. Aquele em que eu quase não falava há meses. O mesmo em que eles organizavam todos os eventos que eu financiava, mas nunca apareciam em nada que importava para mim. E escrevi. Já que família é o que mais importa, vamos falar sobre o que essa família realmente parece. Em seguida, anexei os prints, a transferência de $46.000 para o casamento, o contrato de leasing do carro no meu nome, os comprovantes bancários dos meses em que viveram sem pagar aluguel, a mensagem da Becca: você tem sorte de não ser casado. Você não tem responsabilidades de verdade. E a da minha mãe: prefiro perder meu filho a perder minha filha. Adicionei uma última frase. Vocês confundiram bondade com ingenuidade. E apertei enviar. Silêncio. 4 minutos inteiros. Depois veio a explosão. Primeiro, minha mãe ligando sem parar. Depois, Becca. O quê? Daniel, você está tentando me humilhar? E Ryan. Isso é baixo, até para você. Baixo, por compartilhar a verdade. Não respondi. Ainda não tinha terminado. Entrei nas contas compartilhadas de utilidades e removi minhas informações de pagamento. Liguei para a concessionária e iniciei a retomada do carro. Ryan já tinha perdido 2 pagamentos, de qualquer forma. Disse exatamente onde o veículo estava estacionado. Depois acessei o site da lista de presentes do casamento. Eles nunca tinham encerrado a página. Deixei uma nota pública na minha própria doação. Presente retirado. O irmão do noivo não foi creditado por financiar todo o casamento. Levou 2 horas para Becca perceber. Às 23h52, ela me ligou por vídeo. O rímel escorrendo pelo rosto, como personagem de novela. Daniel, você está mesmo tentando arruinar minha vida? Olhei para a tela. Você já arruinou a minha. Você disse que queria ajudar. Eu disse que queria apoiar minha família e interrompi. Eu não disse que queria ser usado. Você é tão dramático, ela zombou. E eu ri. Ri de verdade, porque era esse o ponto em que ela tinha chegado, achar que isso era drama. Você me roubou, falei com calma. Mentiu para mim, me manipulou. E agora está chocada porque eu finalmente parei de financiar a sua ilusão. Ao fundo, ouvi minha mãe gritar.
Diga a ele que estamos acabando com ele se não consertar isso. Então aproximei o rosto da câmera e respondi: Perfeito. Acabem. Vocês nunca tiveram problema em fingir que eu não existia. Continuem assim. E desliguei. Bloqueei todos. Cada número, cada conta, até e-mails reservas. Mas eles não tinham terminado. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. Era meu pai, o homem que passou uma década fingindo neutralidade enquanto minha mãe puxava as cordas. Filho, você está exagerando. Você sabe que sua irmã é sensível. O que você fez é agressivo. Agressivo. Eu tinha sustentado a sobrevivência deles por 3 anos. Paguei carro, casamento, vida. E agora eu era o agressivo. Não. Eu estava acordado. No fim daquela semana, tudo mudou. Becca e Ryan receberam uma notificação legal para desocuparem a casa. Consultei um advogado. Como a estadia deles nunca havia sido formalizada, foi fácil. Nem precisei ir ao tribunal. Eles tentaram de tudo: culpa, súplicas, raiva. Minha mãe chegou a deixar um recado chorando. Nós somos família. Famílias brigam, mas não se abandonam. Mas era exatamente isso que tinham feito comigo por anos. Fiz uma última postagem nas redes sociais. Nada vingativo, apenas honesto. Não é egoísmo estabelecer limites. Não é crueldade dizer não. Não é drama se afastar de pessoas que só aparecem quando precisam de algo. Passei a vida confundindo lealdade com martírio. Não mais. Depois desliguei o celular por uma semana. E, pela primeira vez em anos, senti paz. Sem a vibração da culpa, sem ligações pedindo dinheiro, sem o peso invisível de ser o salvador de todos. Apenas silêncio. E nesse silêncio, lembrei quem eu era antes de me tornar a rede de segurança deles. Eles se mudaram em uma terça-feira. Sem agradecimento, sem despedida, só uma porta batida, uma geladeira amassada e uma mensagem de Ryan. Espero que a vida te ensine uma lição. Não respondi. Naquela noite, caminhei pela minha casa. Paredes nuas, quartos vazios. E senti algo que não sentia havia anos: alívio. O ar estava mais leve. O silêncio não era solidão. Era meu. O quarto de hóspedes já não era mais um berçário. A bancada da cozinha já não estava mais entulhada de caixas de comida pronta. Minha geladeira não tinha mais bilhetes passivo-agressivos sobre leite de amêndoa ou sobre alho demais na comida que eu pagava. Eles tinham ido embora. E algo dentro de mim se encaixou. Na manhã seguinte, reorganizei meu escritório, instalei estantes de livros, coloquei uma poltrona de couro para a leitura, reconquistei meu espaço. Depois fiz algo impensado, reservei uma viagem solo para a Islândia. 10 dias. Sem roteiro, sem emergências familiares, sem ter que cuidar de adultos mimados. Apenas eu, um jipe alugado e uma paisagem congelada que não me pedia absolutamente nada. Caminhei por falésias vulcânicas, mergulhei em lagoas glaciais, fiquei sob a aurora boreal. E, pela primeira vez em mais de uma década, senti-me pequeno de um jeito bom, não esmagado, não acuado, não responsável pelos desastres de todos. Apenas vivo. Enquanto eu estava fora, Becca mandou mensagem de um novo número. Só para você saber, estamos morando com a mamãe e o papai agora. Eles nos receberam de braços abertos. Algumas famílias ainda se importam com lealdade. Eu ri alto, no meio de um café em Reykjavik. Claro que ela distorceria assim. O que ela não disse, que meus pais estavam brigando. Que a casa era pequena demais. Que Ryan já tinha pedido dinheiro emprestado ao meu pai e, sem querer, usado o cartão de crédito dele no DoorDash. Minha prima, Amélia, me mantinha informado. Eles estão rachando, escreveu em uma mensagem. Agora que eu não estava mais ali como bode expiatório, o estresse se voltava para dentro. Minha mãe acusava meu pai de permitir os abusos da Becca. Meu pai culpava a Becca por se aproveitar. Becca gritava que eu tinha envenenado a família. E Ryan sumiu por uma semana, voltou com uma tatuagem nova e uma ideia de abrir um negócio de vapes.
As mensagens da Amélia foram ficando mais pesadas. Sua mãe disse que você está morto para ela. Becca anda falando que você nunca ajudou de verdade, só queria parecer herói. E o Ryan está tentando vender o Jeep no Facebook Marketplace, mesmo ele já tendo sido retomado. Eles estavam em espiral. E eu? Eu estava florescendo. De volta a Seattle, comecei a namorar de novo. Entrei para um grupo de trilhas. Ganhei outra promoção no trabalho. Comprei uma moto. Não porque precisava, mas porque queria. Pela primeira vez na vida, eu não me sentia mais uma engrenagem da máquina caótica da minha família. Eu estava construindo minha vida, escolhendo cada parte dela com cuidado. E as pessoas notaram. Amigos que eu não via há anos voltaram a me procurar. Numa festa, Jamie me abraçou e disse: Daniel, você parece mais leve, como se finalmente tivesse largado uma pedra enorme que nem sabia que carregava. Sorri. Porque era exatamente isso. A pedra nunca foi minha para carregar. Era o peso dos outros que eles despejavam em mim e me culpavam até que eu aceitasse carregar. E eu finalmente deixei tudo cair no chão. Não estava amargo. Não estava com raiva. Eu estava livre. A única vez que vacilei foi há 2 semanas, quando recebi uma carta pelo correio. Sem remetente, mas a caligrafia era familiar. Era da mamãe. A carta começava suave. Daniel, tenho rezado por você. Espero que esteja bem. A casa parece vazia sem a sua voz. Depois veio a virada. Becca está passando por dificuldades. Ela tem estado muito emotiva. Sei que cometeu erros, mas família deve perdoar. E, por fim, o pedido. Queríamos saber se você poderia ajudá-los a se reerguer. Só um pequeno apoio, temporário. Li 2 vezes. Depois coloquei fogo nela, observei as bordas se enrolarem e escurecerem dentro de uma tigela de cerâmica no meu quintal. E, enquanto a fumaça subia, sussurrei. Eu perdoo vocês, mas não volto mais. 1 mês atrás, estava sentado em um bar na cobertura do centro, sozinho, bebendo bourbon, assistindo o sol se derreter no horizonte. Era meu aniversário. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nem da mamãe, nem da Becca, nem mesmo uma postagem falsa e carregada de culpa no Facebook. E, pela primeira vez na vida, eu não me importei. Não fiquei olhando para o telefone esperando. Não senti aquela velha dor de ser esquecido. Apenas observei o céu queimar em tons de laranja e sussurrei para mim mesmo. Você conseguiu. Você saiu. Eu costumava acreditar que família significava obrigação. Que o amor se provava através do sacrifício. Que você dava até doer e depois dava ainda mais. Mas isso não é amor. Isso é servidão. E eu estava cansado de ser o prisioneiro voluntário do drama deles. As pessoas me perguntam se sinto falta deles. Eu senti falta da ideia deles. A ideia de uma mãe que me protegia, de uma irmã que me respeitava, de uma família que me enxergava além do que eu podia oferecer. Mas isso nunca foi real. O que foi real? A dívida. A traição. O silêncio quando eu precisei de apoio. A manipulação disfarçada de tradição. O jeito como sorriam quando eu dava e se tornavam cruéis quando eu parava. Isso foi real. E eu já chorei essa perda. Não como uma morte súbita, mas como uma longa doença que finalmente dá seu último suspiro. Não os odeio. Só me recuso a me diminuir por eles de novo. Porque aqui está a verdade que ninguém gosta de admitir: sangue não justifica abuso. Ser família não dá a ninguém o direito de sugar você, de culpar você ou de apagar sua existência quando convém. Passei 31 anos sendo o bom filho, o irmão generoso, o apoiador silencioso. Achando que, se eu desse só mais um pouco, eles finalmente me veriam. Mas eles me viram o tempo todo. Só não se importaram até o dia em que eu parei. Agora minha vida é tranquila, silenciosa, com raízes. Comecei a fazer terapia de verdade, não apenas para processar o que aconteceu, mas para garantir que nunca mais repita o mesmo padrão. Construí uma nova família. Amigos que ligam só para saber como estou, sem pedir nada em troca.
Colegas que comemoram minhas conquistas. Um parceiro que me diz: você não me deve o mundo. Eu só quero você, e isso basta. Na minha mesa, mantenho uma foto. Não da Becca. Não dos meus pais. Nem mesmo do casamento que banquei e do qual fui apagado. É uma foto que eu mesmo tirei na minha viagem sozinho, em pé numa praia de areia negra na Islândia, ondas quebrando atrás de mim, braços abertos como se estivesse segurando o vento. Ninguém mais no enquadramento. Só eu, sorrindo, livre. Essa foto me lembra algo simples, mas profundo: eu não sou egoísta. Eu não sou cruel. Eu sou alguém que, finalmente, escolheu a si mesmo. E se isso me faz o vilão na história de outra pessoa, que seja. Não vou voltar para o fogo só para provar que consigo sobreviver às queimaduras. Estou construindo uma vida onde não preciso me curar, repetidamente, das feridas causadas por quem dizia me amar. Na semana passada, encontrei a tia Raquel no mercado. Ela hesitou no começo, como se eu fosse um fantasma. Depois me abraçou. Se inclinou e sussurrou: tenho orgulho de você, Daniel. Você foi o único corajoso bastante para ir embora. E, pela primeira vez, eu acreditei. Naquela noite, escrevi no meu diário algo que agora está emoldurado na minha cabeceira. Não serei encolhido pela culpa. Não carregarei o que os outros se recusam a assumir. Não sou bode expiatório. Não sou salvador. Sou o meu. 2 dias atrás, recebi um e-mail do Ryan. Assunto simples: e aí, cara? Não abri. Não precisava. Já sabia o que diria: um pedido de desculpa sem convicção, uma nova emergência financeira, uma súplica disfarçada de chance de reconexão. Mas eu não estou mais disponível. Não para essa versão deles. Em vez disso, levei meu parceiro para uma viagem de fim de semana. Nós nos desconectamos, rimos, bebemos vinho ao lado da lareira. E quando contei toda a história pela primeira vez, toda a verdade feia e exaustiva, ele não se abalou. Apenas disse: você merecia mais. Ainda merece. E eu também acredito nisso. Então agora, quando alguém me pedir mais do que posso dar, vou me lembrar da campainha, daquela caixa com meu nome, das fotos sem a minha presença, do momento em que finalmente tracei o limite. E vou responder, sem culpa, sem desculpas: não, desta vez não. Porque eu não sou o banco deles. Não sou o consertador. Não sou o sacrifício. Eu sou o Daniel. E, finalmente, estou livre.